nessa aula nós vamos entender como funciona o parâmetro seed. O parâmetro seed utiliza um número e é um número correspondente à imagem. A partir do número da imagem, nós conseguimos gerar personagens com consistência, ou seja, preservando as principais características das imagens geradas, baseadas na primeira imagem. Para trabalhar com o parâmetro seed, nós também podemos utilizar o parâmetro IW. Esse parâmetro define o peso do prompt da imagem em relação ao peso do texto, para gerar imagens em que o peso da imagem seja mais relevante do que o peso do comando, utilize o parâmetro IW. Temos algumas opções para que a gente possa gerar imagem. Nós podemos gerar a imagem utilizando o modo Blend, que é mesclando duas ou mais imagens. Nós podemos gerar uma imagem através do comando Imagine, criando uma descrição apenas em texto, sem utilizar imagem. E podemos também enviar uma imagem aqui, para gerar uma imagem baseada tanto no texto quanto na imagem. Antes de criar a imagem, vamos selecionar aqui a configuração, Enter. E para essa aula, nós vamos utilizar essas configurações. Vamos utilizar o modo Niji, vamos utilizar a estilização alta, estilo expressivo, baixa variação do modo e modo Remix. Aqui você pode colocar o modo Relax, caso você não queira gastar o seu número total de horas. Lembrando que você consegue utilizar o parâmetro seed em outros modos aqui do Midjourney. E com outras configurações aqui também. Mas como eu quero um tipo de desenho específico, eu estou utilizando essa configuração, porque essa configuração modelo Niji me permite criar personagens em desenho, que é o que eu quero. Então aqui a gente vai criar a nossa primeira imagem, vamos gerar aqui o comando, vamos selecionar barra Imagine. Aqui abaixo na aba Download você vai ter o comando utilizado nessa aula, caso você queira acompanhar. Eu vou colar o comando aqui. Aqui o parâmetro AR é o parâmetro que determina a proporção da imagem, então eu quero que seja 2:3. Isso aqui eu posso excluir, não tem necessidade de adicionar, porque já está salvo aqui nas minhas configurações. Então, cada vez que eu gero um comando com essas configurações aqui, elas já vão aparecer na minha descrição assim que eu enviar o trabalho para o Midjourney. Então, aqui nós temos uma menina loira, usando jeans e camiseta rosa. Ela está segurando balões coloridos, é um dia de sol, ela está feliz, inspirado em Pixar, muitos detalhes, e o 3D eu deixei por último. Por que eu deixei o 3D aqui por último? Porque eu não quero que seja uma ilustração muito realista, então eu deixei aqui para o final. Se eu colocar o 3D aqui no começo, é a primeira palavra que o Midjourney vai entender, então ele já vai começar a trabalhar na imagem utilizando essa primeira descrição aqui. Então, como eu quero que fique mais para o final, quando ele já estiver concluindo o trabalho, colocar alguns detalhes em 3D, então eu deixei aqui no final, tá bom? Aí nós vamos enviar aqui o trabalho. E percebam que já apareceu aqui, ó, o traço S, o Niji 5 e o estilo expressivo. Então não tem necessidade de adicionar ao comando, porque as configurações já estão habilitadas aqui. Após gerar as imagens, eu tenho algumas opções. Eu posso ficar com essas imagens assim da forma que estão, ou eu posso gerar uma nova rodada de imagens. Eu vou selecionar uma nova rodada, mas não utilizando essa opção aqui. Eu vou copiar o comando e vou enviar mais uma vez. E aqui eu vou selecionar uma nova rodada para ver como que vai se sair as imagens. Vou manter o mesmo comando. Eu gostei dessa aqui também, apesar de ter um defeitinho aqui, mas daria para corrigir e remover esse bichinho também. Deixa eu dar uma olhada nessa. Essa aqui também ficou legal. Percebam que algumas imagens ficaram em 2D, como essa aqui, e essas 3 imagens aqui ficaram uma mistura de 2D com 3D. Então, a gente tem alguns efeitos de profundidade, iluminação, e aqui é um desenho mais simples, né? Um traço mais simples, uma pintura mais simples. Seria o 2D, que é característico desse estilo Niji que gera desenhos. Geralmente, os desenhos nessa categoria Niji, eles são gerados no estilo 2D, mas como eu adicionei ao comando a palavra 3D, ele entendeu que eu queria que tivesse alguns detalhes em 3D. Essa aqui ficou bem 3D,
Essa aqui ficou 2D, 2D, com um pouco de profundidade aqui, 2D também. Eu vou selecionar aqui a número 1 e a número 3, vou dar um upscale. E vamos selecionar aqui uma nova rodada para gerar mais umas imagens. Vou colocar aqui o parâmetro IW2 para que o peso da imagem seja mais forte do que o peso do texto, ou seja, eu quero que o Midjourney leve em consideração mais a imagem que já está ali como base do que o comando. Vou selecionar aqui a número 2. Observem que eu gerei várias imagens. Eu não fiquei com a primeira imagem gerada, então eu gerei uma vez, 2 vezes, 3, 4 vezes para escolher agora a personagem que eu vou trabalhar com a consistência. Das opções que eu já selecionei o upscale, eu vou escolher essa personagem aqui para que eu possa trabalhar com a consistência. Então aqui eu tenho a descrição e aqui nesses 3 pontinhos eu vou selecionar adicionar uma reação, ver mais e vou clicar aqui no envelope. Se não estiver aparecendo, você vai escrever envelope e vai clicar sobre ele. Para quê? Para que o Midjourney envie o número seed da imagem para você. Então você vai clicar, vai aparecer assim. Você clica sobre o envelope e aí nós vamos receber aqui na nossa caixa de mensagens o número seed correspondente à imagem. Então, esse número aqui representa as 4 imagens geradas, que são essas aqui. A partir desse número seed, nós vamos gerar personagens em consistência baseados nessa personagem aqui. Vou selecionar a opção Vary Region, para que eu possa remover alguns detalhes aqui. Então, aqui eu vou remover com a ferramenta laço esse defeitinho aqui na calça. Vou remover essas cordinhas aqui também. E enviar. Temos as 4 imagens, vamos ver como é que ficou. E aqui ainda está com um defeitinho no dedinho, mas isso a gente corrige depois no Photoshop ou um outro programa. E dá para remover também essas cordinhas aqui. Acho que eu vou escolher essa imagem, que o detalhe da calça tá melhor. Então, vou selecionar aqui a imagem número 1. E dessa imagem que eu escolhi, eu vou gerar o número seed dela. O número dela vai mudar em comparação às outras, porque a gente já fez algumas alterações aqui utilizando a ferramenta de variação de região. Então, vamos selecionar aqui e selecionar o envelope. Aqui eu já tenho o novo número seed correspondente à imagem. O número anterior era esse, antes da gente remover o bichinho ali e arrumar aqui. E agora o número é esse aqui, então eu vou utilizar esse número. E vou começar a trabalhar a consistência em cima dessa personagem. Nós vamos selecionar aqui barra. E vamos adicionar o comando, é o mesmo comando. Vamos colar aqui. Porém, a gente vai tirar aqui o A. Pode tirar ou pode manter, mas eu vou tirar. Vamos tirar que ela está segurando balões e vamos adicionar a frase que ela está sentada na calçada. Vamos copiar o link da imagem, botão direito, copiar. Vamos colar aqui no começo, espaço. E aí nós podemos adicionar o número seed dessa imagem. Vamos adicionar o número seed aqui, espaço, enviar. E aqui nós temos alguns resultados
mas eu ainda não estou satisfeita, então eu vou gerar uma nova rodada de imagens. Vou selecionar essa opção aqui, porém eu vou tirar aqui o parâmetro seed e vou enviar. E dá para observar que as imagens elas estão mantendo algumas consistências, por exemplo, a calça jeans azul, a blusa listrada, o cabelo loiro, os olhos azuis. Então a personagem ela vai se mantendo, não idêntico, mas tá bem próximo. Algumas imagens a gente consegue aproveitar. Esse resultado aqui eu já gostei bem mais. Eu acho que essa segunda personagem aqui tá bem mais próxima dessa primeira imagem. Vamos continuar gerando mais rodadas para que a gente possa ir analisando outros personagens derivados dessa nossa primeira personagem, até a gente escolher um personagem que a gente esteja satisfeito com ela. Então a gente vai selecionar essa opção aqui e vamos manter o comando. Como eu ainda quero escolher uma personagem sentada na calçada, eu vou gerar mais uma vez utilizando o mesmo comando. Essa aqui foi a que eu mais gostei, essa aqui ficou com um defeitinho na mão, mas daria para corrigir, mas a princípio essa aqui foi a que eu mais gostei. Vamos analisar o nosso processo. Primeiro a gente gerou a nossa primeira personagem, então a gente fez alguns testes aqui até chegar no resultado da imagem que a gente queria usar para gerar a personagem. A imagem escolhida foi essa. A partir desta imagem, nós geramos outras imagens, utilizando o parâmetro seed da imagem, que está aqui, utilizando o link da imagem, para que isso também fosse levado em consideração, ou seja, o Midjourney, ele usou o número seed e mais a imagem, e também a descrição. Utilizamos a mesma descrição e mudamos apenas a posição da personagem, que aqui ela estava com balões e aqui a gente colocou sentada na calçada. Para que a gente possa chegar em resultados satisfatórios, a gente precisa ir testando novas possibilidades. Então, nós fizemos outras versões para chegar no resultado em que a gente estivesse satisfeito. E aí, eu cheguei no resultado, que eu gostei bastante desse, e gostei bastante desse aqui também. Agora, a gente vai, a partir dessa imagem, nós vamos gerar uma nova rodada, porém, a gente vai mudar as informações. A gente vai colocar que a personagem ela está deitada dormindo. Então a gente vai selecionar essa opção aqui, vamos apagar aqui onde está escrito sentada na calçada e vamos colar que ela está dormindo na cama e vamos enviar. Aqui eu já gerei uma rodada de teste, ficou bem legal, gostei dessa opção aqui, essa aqui também ficou legal, essa aqui também. Claro que o Midjourney ele acaba adicionando os elementos aqui atrás, principalmente levando em consideração a imagem base, que é essa imagem aqui. Por conta dos corações aqui atrás, dos balões coloridos, esses elementos estão sendo parte das novas imagens geradas, porque nós estamos utilizando o parâmetro seed correspondente à imagem. Então, as imagens geradas, elas mantêm esses elementos aqui, ó. Para que a gente possa remover esses elementos, a gente pode adicionar o parâmetro no. Vamos gerar uma nova rodada aqui e vamos selecionar o parâmetro no aqui para remover os balões. Então, a gente vai colocar aqui no, aqui. Então, aqui no parâmetro no, a gente vai colocar uma vírgula e vai colocar balões. Espaço e vamos enviar. Dessas imagens aqui eu gostei dessa, aqui eu achei legal essa aqui, achei legal essa aqui. E claro, sempre dá para remover alguns defeitinhos, algumas coisas extras na imagem, utilizando a ferramenta de variar a região ou utilizando o Photoshop, um editor de imagem, até mesmo um software de desenho. Vou gerar uma nova rodada. E vou colocar o parâmetro no aqui. Então, vou colocar aqui no balloons. Vamos ver se assim vai ficar melhor. Dessas imagens aqui, eu vou gerar uma nova rodada, porém, vou trocar aqui o comando, vou colocar que ela está deitada, triste. Então, vamos colocar aqui, Ctrl V. Ela está deitada, triste, na cama. Vamos enviar.
E aqui nós temos o resultado da personagem. Ela não ficou exatamente triste, mas daria para corrigir também utilizando a ferramenta de variar a região, selecionando aqui a parte do rosto, para que ela fique com a expressão mais triste. Lembrando que você pode ir gerando novas variações, alterando o comando até chegar no resultado que você espera. Dessas opções eu já gostei, então eu vou agora gerar um novo comando, mudando novamente a descrição para uma nova pose para essa personagem. Agora a gente vai vir aqui na personagem sentada na calçada e vamos selecionar a opção para gerar uma nova rodada de imagens e vamos alterar o comando. Vamos tirar aqui que ela está sentada na calçada e vamos adicionar que ela está sentada na cama. Vamos colocar que tenha uma janela e que a lua esteja refletindo nessa janela, a luz da lua. Então vamos colar. Vou remover essa vírgula extra, espaço, e vou enviar. Enquanto envia a imagem, vou fazer a mesma coisa com as outras imagens. Tirar a parte que ela está sentada na calçada, vou colar. Enviar. E a mesma coisa nessa aqui. Esse resultado eu não gostei tanto dos efeitos nem da janela, vamos ver as próximas. Analisando os resultados, eu ainda não gostei, ficou muito no estilo 2D. Essa aqui até que ficou legal, mas ainda assim eu vou gerar uma nova rodada para ver se eu consigo imagens melhores. Vou usar essas imagens aqui e vou trocar a descrição. Vou tirar aqui Sunny Day. Ela está feliz e vou tirar ela está dormindo e vou colar o mesmo comando. Aqui no Google Tradutor eu vou mudar o comando, vou colocar que ela está sentada na cama. É noite e o luar está na janela. Vou copiar o comando. Vou gerar uma nova rodada a partir dessa imagem. E vou adicionar aqui o comando, tirando a parte onde ela está sentada na calçada. Colar. Tirar a vírgula extra. E enviar. Nesse comando, acabei esquecendo de tirar o Sunny Day, que é o dia de sol, então não vai combinar aqui com a lua na janela. Eu tinha que ter tirado e vou fazer um novo teste para que eu possa gerar a imagem. Deixa eu excluir essa imagem aqui e vou voltar lá. Nesta imagem, seleciono aqui. Removo aqui. Ctrl V, vírgula. Enviar. Então, eu tirei que ela estava feliz. Tirei a parte que ela estava sentada na calçada e tirei também o dia de sol. Esse resultado aqui já ficou bem mais próximo do que eu gostaria. Esse resultado aqui foi gerado a partir dessa imagem. E adicionando aqui o comando que ela está sentada na cama. Embora eu tenha colocado a opção da personagem deitada no comando, ele não compreendeu e acabou criando a personagem sentada na janela. Já essa aqui, ele colocou a personagem sentada na janela também, não sentada na cama, mas ficou mais próximo o estilo da personagem. Para que eu consiga forçar o Midjourney a colocar ela sentada na cama, eu posso ir testando novas opções aqui, adicionando, modificando o comando, ou posso gerar novos comandos utilizando o link da imagem, como fizemos lá no começo. Então aqui, vamos ver como é que ficou. Nessa imagem aqui eu gostei da personagem, mas ela tá meio flutuando aqui, ela não está exatamente sentada na janela e nem sentada na cama. Até daria para corrigir, mas é muito mais fácil gerar uma nova rodada. Lembrando que se você estiver utilizando o modo rápido, vai gastar mais rápido as suas horas do mês. Então,
para você fazer esse tipo de teste, esse tipo de trabalho, eu recomendo que você utilize o modo lento para que você consiga gerar várias vezes, várias variações até chegar no resultado final, sem consumir o seu número total de horas. Agora a gente vai utilizar esse comando que ela está utilizando camiseta xadrez rosa e verde e está comendo um cupcake. E a partir dessa imagem aqui, vou copiar o link, imagine Ctrl V, colei o link da imagem. Agora eu vou copiar o comando até aqui, vou colar aqui e vou adicionar o parâmetro seed, que é o número correspondente à imagem, que é esse número aqui. Vou colar aqui. Vou substituir a camiseta rosa por essa descrição aqui, ó, camiseta rosa e verde, e vou adicionar o comando comendo cupcake. Enquanto a imagem carrega, eu vou alterar aqui o meu comando e vou pegar apenas a frase ela está comendo cupcake e vou gerar uma nova imagem aqui. Deixa eu escolher uma opção. Vou selecionar essa aqui, selecionar a opção para gerar uma nova rodada e vou adicionar o cupcake aqui. Então, vou tirar que ela está sentada na calçada e vou adicionar que ela está comendo o cupcake. Enviar. Aqui nessa imagem, ele já gerou a personagem com a camisa rosa e verde xadrez, conforme eu adicionei no comando. E aqui ele acabou adicionando também o xadrez na calça. Colocou a personagem com o cupcake e também tem esse cachorrinho aqui, mas o cachorrinho eu tiraria utilizando a ferramenta de variar a região. Eu gostei bastante dessa e dessa aqui, eu usaria essas duas imagens. Vou gerar mais uma rodada de imagens. Vou remover a palavra feliz e o dia de sol. E vou enviar. Agora que eu já tenho as imagens selecionadas, nós vamos para a próxima aula, onde nós vamos trabalhar um pouco em cima de cada imagem que a gente escolher. Então, dessa opção aqui eu vou escolher uma, dessa opção aqui eu vou escolher uma, e assim a gente pode trabalhar um pouco mais a consistência em cima de cada uma dessas imagens. Então, nos vemos na próxima aula.